Olá, amigos. Estamos vivendo um momento muito significativo na nossa existência. Durante essa pandemia, o isolamento social, nós estamos num momento de repensar valores, estamos num momento de busca de novas saídas para os velhos hábitos, e isso no mundo todo. E eu trago como objetivo que nós possamos refletir sobre as inúmeras notícias que chegam até nós diariamente, mas agora sobre a ótica da doutrina espírita, para que nós possamos analisar como repercute na nossa intimidade cada uma delas. Eu trago hoje duas notícias que estão interligadas pelo simples fato de estarem ocorrendo numa mesma época e como consequência da pandemia. A primeira notícia esteve no Fantástico dessa semana que passou e que ele trouxe uma reportagem mostrando os efeitos da pandemia, do isolamento social sobre os zoológicos, que contabilizaram um grande prejuízo. E também um movimento contrário a animais sendo explorados como atração turística está cada vez maior nas redes sociais. E isso tudo repercutiu numa discussão. Uma discussão ganhou força internacionalmente, onde se questiona se os zoológicos, como a gente conhece, devem continuar existindo. A segunda notícia que eu trago para que nós possamos pensar sobre ela, em 23 de abril deste ano, em uma coletiva de imprensa, o diretor regional da Organização Mundial de Saúde da Europa afirmou que quase metade das mortes causadas pelo novo coronavírus na Europa foi registrada nos asilos, em asilos. E ele afirma que é uma tragédia humana inimaginável. Descreve o cenário como profundamente preocupante, mas que é um problema global. Segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, residentes dos abrigos públicos, casas de repousos particulares e outras instituições para a permanência de idosos são particularmente vulneráveis à Covid-19. Meus amigos, diante das duas notícias, eu levanto um questionamento que me chamou a atenção para que a gente possa refletir. Por que a problemática levantada pela Organização Saúde sobre a situação dos asilos não desencadeou uma discussão a nível mundial se a existência dos asilos, como conhecemos hoje, deve continuar existindo? O que esse fato fala sobre nós como humanidade? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, ensina Kardec que a piedade filial não pode ser negligenciada, uma vez que se encontra implícita no mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. Honrá-los, outra coisa não é senão respeitá-los, assisti-los em suas necessidades, proporcionar-lhes repouso na velhice, cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. E Kardec faz uma ressalva: sobretudo para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Kardec, nesse mesmo capítulo, ele orienta que possamos lhes dar os mimos do seu agrado, o mais confortável cômodo da casa, a sua alimentação favorita. Vejam que isto
segundo ressalta Kardec, a oportunidade bendita de exercitar a gratidão, retribuindo todos os cuidados que Ele possa nos ter dispensado durante sua existência. E caso não tenha sido desta forma, veja a oportunidade de se exercitar o amor verdadeiro, que dá sem esperar nada em troca. Oportunidade de irmos nos despindo do egoísmo que nos aprisiona na busca da satisfação de nossos desejos e prazeres, abrindo mão de nós mesmos em favor de nosso próximo necessitado de cuidados nessa delicada fase da vida. Vamos encontrar isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo. No site Portal do Espírito, um artigo escrito por Leda Marques Biguetti, eu não sei se essa é a pronúncia correta, ela fala da visão espírita do idoso, muito verdadeira, muito atual e necessária para o nosso despertamento. Na verdade, a parte que eu peguei é a conclusão de um trabalho, é um artigo que é a conclusão de um trabalho de pesquisa associando a doutrina espírita. E ela diz assim: se é claro ao homem a imagem de que aos pais cabe cuidar, assistir e amparar os filhos, a recíproca, embora também seja real, nem sempre encontra respostas à altura nas posições dos filhos. Chegará, sim, o momento no tempo em que lhes caberá o dever, a obrigação moral, natural, de assistência aos pais. Mas ela nos alerta que necessitamos estar atentos, pois numa sociedade de consumo, imediatista e baseada no lucro, quem deixa de produzir é visto como estorvo. E nesse enfoque, os idosos, os pais, passam a ser entendidos como obstáculos, onde o asilo ou a casa de repouso ou os afins acenam como solução. Leda Marques Biguetti faz uma ressalva em relação ao valor dos asilos, quando agasalham e cuidam de idosos em casos excepcionais, sem família, sem renda, sozinhos, abandonados nas ruas. Ela cita ainda outras ocasiões consideradas especiais e dá como exemplo a demência, onde o atendimento médico ininterrupto requer o afastamento do lar, e ressalta que, neste caso, a vontade dos filhos permanece no sentido de querer os pais junto de si, mas o acompanhamento especializado obriga à internação. Essa providência, nascida da necessidade, será acompanhada da visita diária, do coração em prece em favor daquele ser querido, que neste momento está passando um estado senil, desestruturados da própria personalidade. Mas Leda afirma que, excetuando-se essas situações especiais, a maior parte dos cidadãos ali depositados têm condições e necessitam conviver com a família. A realidade mostra ainda que, após as primeiras visitas, filhos e netos vão sumindo, realizando aparições breves, cada vez mais espaçadas, a refletir o egoísmo destes e demais parentes frente a alguém que agora não serve mais. Emmanuel, no estudo Compaixão em Família, no livro Palavras de Vida Eterna, ele traz um trechinho refletindo que, abre aspas, cidadãos que julgamos a toda prova, que se destacam pela palavra e caridade, não hesitam em exportar no rumo do asilo
o avô, a avó, o tio ou a tia, menos feliz que a aprovação expõe à caducidade. E voltando ao artigo da Leda, ela diz assim: indagando a estas pessoas que moram em tais núcleos, como os asilos, as casas de repouso, a dedução é clara. Nenhuma delas decidiu por conta própria ir ali morar, deixar seu lar, filhos, netos, o mundo construído e sonhado para a reciprocidade do aconchego. Nos casos em que há decisão pessoal, o motivo real, segundo Leda, está nas tragédias da vida familiar, onde filhos deixaram extravasar o sentimento de peso, estorvo, empecilho, traste que o idoso agora representa. O pai, a mãe percebe, não é preciso que ele fale. As desavenças recíprocas entre filhos, noras, genros, netos, as grosserias, a falta de delicadeza, quando não até de educação, e que leva o idoso a livremente optar, entre aspas, essas palavras, de acordo com o estudo dela, ir para a casa de repouso ou asilo, onde ainda por amor a estes mesmos filhos, abre mão do convívio com os entes queridos na família que se esfacela. E Leda alerta que diante da situação, nasce nesse instante o espírito enfermo no medo, na insegurança, na depressão, na dor, sofrimentos diversos, na perda da memória em que se refugia. Descrente do amor, fecha-se no trato difícil. E Leda continua dizendo: agressivo, revoltado, hostil ou na indiferença, no mutismo, na tristeza onde tudo perdeu valor, onde nada mais vale a pena. E Leda complementa dizendo: os familiares, desconhecendo-se como geradores ou propiciadores dessas exteriorizações, usam-nas como justificativa do acerto da decisão tomada, pacificando a consciência nos remorsos pequeninos que vez por outra teimam a aparecer. Vocês vão encontrar esse artigo na internet, é só colocar o nome da Leda que vocês vão encontrar na íntegra. E lembramos ainda aqui, meus amigos, a recomendação em O Livro dos Espíritos, na questão 685. Kardec pergunta aos espíritos: tem o homem o direito de repousar na velhice? A que os espíritos respondem: sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com suas forças. E Kardec insiste: mas que há de fazer o velho, que precisa trabalhar para viver e não pode? Respondem os espíritos: o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Fica aqui, meus amigos, para a nossa reflexão, para que possamos, nas nossas decisões, darmos passos acertados, de acordo com o Evangelho que Jesus nos trouxe através de seus ensinamentos. Um grande abraço a todos.